Gente querida, eu espero que tudo esteja bem com vocês. Estamos chegando, na verdade, chegamos agora no instante em que você está assistindo esse vídeo, à terceira unidade do componente curricular Pesquisa em Religião. O objetivo dessa terceira unidade é aprofundar um pouquinho mais as discussões que precederam a essa unidade, ou seja, a discussão em torno do que é ciência da religião ou ciência das religiões ou ciências da religião, né? O que é isso, epistemologicamente falando, e sua relação sempre com a teologia, que é a outra grande área de estudo sobre o fenômeno religioso, né? Então, essa terceira unidade, ela tem o objetivo de aprofundar um pouco mais essa problematização. Então, na primeira unidade, nós vimos um pouco sobre a questão da conceituação e do estatuto epistemológico diretamente, né? O que é ciência da religião, o que é teologia, como uma se relaciona à outra em relação ao objeto religião. Na sequência, nós nos ocupamos em trazer uma problematização sobre o fenômeno religioso, ou o conceito de religião, né? Entendendo que é complicado a gente explicar o conceito de religião porque se trata de um fenômeno muito amplo, muito complexo, que está na gênese do processo de significação humana do mundo à nossa volta, né? A religião é um sistema cultural, né? Então, e como sistema cultural, ela se emaranha em todos os processos de significação que fazem parte da cultura como um todo, né? Lembrando lá de sociologia da religião ou ainda de outro componente, né, que a nossa constituição enquanto ser humano e enquanto mundo humano como um todo não existe à parte da cultura. E nesse intuito, essa busca, esse anseio, essa construção de um universo simbólico de sentido desemboca na gênese da religião, porque as pessoas querem entender a todo momento o que elas creem, como elas creem, por que elas creem, qual é o sentido da vida sobre as coisas. E essas perguntas, essa busca por um lar no nosso mundo vai se constituir de uma maneira existencial profunda que vai desembocar nos símbolos que formam, digamos assim, as religiões. Aqui eu estou falando bem de uma maneira simplificada até, mas só para a gente lembrar essa discussão que vem lá do Clifford Geertz, de outros sociólogos da religião, né? Ou da antropologia da religião também, de entender a religião como um fenômeno humano e oriundo da cultura e emaranhado na cultura, né? Enraizado, com capilaridade. Então a gente não tem como pensar a partir disso. E aí, nessa direção, essa terceira unidade, ela visa trazer um pouco a problematização sobre a formulação de problema de pesquisa sobre a religião, né? Então, o problema da religião como problema é o primeiro tópico dessa unidade, né? O que significa falar da religião como um problema de pesquisa, academicamente falando? E aí vocês lembram que numa das unidades anteriores, acho que foi a última agora, o diferencial da pessoa cientista da religião é que ela consegue olhar para o fenômeno religioso, ou ela tem essa missão de olhar para o fenômeno religioso como a partir de um olhar total, eu ia dizer totalitário, não. Um olhar de totalidade, né? Olha para o conjunto, para as diferentes facetas que formam a experiência religiosa. E isso é um ponto importante, porque quando a gente está falando da religião, e aí vem o primeiro tópico a partir do Rudolf Otto, né, da ideia do sagrado, a gente tem um elemento visível da religião que pode ser racionalizado e tem um elemento invisível da religião, que é
aquela esfera, aquela dimensão da religião que reflete na nossa experiência. E aí isso é um ponto importante porque por duas coisas. Primeiro, porque tem um elemento subjetivo ali que tem a ver com o indivíduo, claro, o indivíduo em comunidade, reflexo e expressão da comunidade, mas também tem a ver com o indivíduo enquanto forma de apreensão do conteúdo da religião. Ou seja, o fator de pesquisa, numa pesquisa em ciências da religião, ou mesmo em teologia, é um fator humano. Ou seja, quem produz a religião, né? Ou talvez vai ficar muito antropológico se eu digo assim, mas quem do qual o elemento do qual a religião parte, ou a religião é gestada, é o elemento humano. Então, para entender a dimensão da religião, ou para entender o que uma determinada religião significa em determinada sociedade, como ela se articula, como ela se constitui culturalmente, como ela impacta num determinado grupo, significa isso tudo que eu tenho que olhar para como o ser humano se articula dentro desse universo, né? Porque a religião, ela emerge dessa busca humana, né? Então, não que necessariamente ela é um produto humano, em um certo sentido sim, né? Mas para não reduzir conceitualmente a religião a uma antropologia, simplesmente, é importante a gente pensar que, sim, tem um elemento antropológico fundamental, porque tanto a cultura quanto a religião só existem por causa dos mecanismos que o ser humano criou para viver no mundo, né? Aí o pessoal mais da área da teologia, o pessoal que está imerso em uma determinada fé vai dizer assim, tá, mas se a religião é humana, a religião é algo humano, as pessoas inventaram Deus, como é que é isso? Aí, de novo, a gente está reduzindo tudo a uma dimensão antropológica. Mas e não é essa a abordagem que a gente tem que fazer. Agora, o ser humano desempenha um papel fundamental na construção do universo religioso, porque a religião só existe porque o ser humano está em constante construção, está em constante busca, por um sentido. E aí o ser humano, vai traduzir isso em símbolos, né? E o símbolo, como a gente viu em outro componente, né, ritos, mitos e símbolos, ele possui um elemento transcendente no processo, um que remete a algo além. Mas de todo modo, o pessoal pode tentar reduzir a ideia de religião à mera antropologia, né? Como lá no início, lá no passado, um século e meio atrás, o Ludwig Feuerbach fez no livro A Essência do Cristianismo. Mas tem um elemento importante aqui. Primeiro, que o ser humano é o ponto de partida da religião. E segundo, que para o pessoal aí que está imerso no contexto da religião, é só pensar o seguinte: tanto no Éden, no Jardim do Éden, quanto na Nova Jerusalém, estou pegando aqui uma referência dentro do cristianismo, né? Então, isso é um ponto importante. Não existe religião. Isso dá para olhar nos textos bíblicos, por exemplo. Por quê? Porque há uma sintonia, uma harmonia, uma comunhão entre o ser humano e Deus no processo. E toda a epopeia e a trajetória da vida humana é essa busca por reconciliação com o divino, ou a divindade, ou as divindades, né? Nesse processo, né?
Esse é parte até de um conceito de religião, como a gente viu que foi a partir do texto do Frederico Pieper, né, que recomendado na outra unidade, que fez parte de uma ideia de religião muito presente. E ela não é de todo equivocada no processo, né? Eu acho que faz parte dos diferentes conceitos que a gente tem de religião. E isso serve para a gente entender que existe uma dimensão oculta, digamos assim, do fenômeno religioso. E que a pesquisa em religião, na perspectiva da pessoa cientista da religião, bem como na perspectiva da pessoa teóloga, vai buscar entender e olhar para esse fenômeno em sua totalidade. E isso é uma coisa que as diferentes disciplinas das outras ciências sociais não costuma fazer. Elas vão olhar para a religião a partir de um fragmento. Sociologia a partir dos aspectos sociais, psicologia a partir da psique, né? Elas vão estar preocupadas com cada um desses elementos em específico, mas não vão necessariamente relacionar com uma totalidade maior do que significa, do que é o fenômeno religioso. E por isso é importante ciências da religião, porque não é só um conglomerado de disciplinas, mas tem um fio condutor aqui, né, que é o que a gente viu que o Hans-Jürgen Grechat defende, né, entendeu. Então, esse é o ponto mais importante da gente estudar aqui. É um desdobramento da unidade anterior que vai dizer que a religião, ou melhor dizendo, a pesquisa em religião, ela busca uma totalidade no estudo. E aí, assim, um outro tópico dessa unidade que é importante é quando a gente vai começar a falar a estruturação de uma pesquisa em religião. E aí, vocês vão naturalmente lembrar, a partir da metodologia da pesquisa, que procedimentalmente nós temos um processo mesmo metodológico, com perdão aí da redundância, do passo a passo do que é a realização de uma pesquisa, né? Lembrando que tem que ter objetividade, verificabilidade, estrutura de raciocínio, lógica, né? Esses elementos todos, né? Relevante para uma determinada comunidade, né? Esses elementos todos fazem parte da metodologia da pesquisa. E o que a pesquisa em religião vai fazer? Vai pegar esse instrumentário relacionado à metodologia da pesquisa em geral, que é transversal às diferentes áreas do saber, e vai buscar problematizar o específico das ciências da religião ou da teologia. E aí é interessante saber fazer a pergunta sobre a religião, aquilo que nos interessa pesquisar, né? E especificamente sobre a coleta de dados, né? Considerando que a fonte para a coleta dos dados está relacionado ao fator humano, né? E aí é interessante, no texto vocês têm ali uma citação do Hans-Jürgen Grechat, que a gente destacou, que vai falar, por exemplo, de 3 grupos dos quais os dados seriam coletados numa pesquisa de religião, né? Os agentes, que são os fiéis, as testemunhas, que são os curiosos, e os juízes, né? Que julgam uma crença que não compartilham. Então, a gente tem que pensar, quando a gente vai estudar a religião e vai lidar com o fator humano na coleta de dados, a gente tem que considerar também qual é o perfil dessas pessoas que a gente está entrevistando, porque como a religião ela lida com essas subjetividades dentro de um grupo, né, explora e articula visões de mundo, então a gente tem que considerar essa subjetividade, vou dizer assim, no estudo das religiões, para poder separar elas daquilo que é a informação que nos interessa, né? Então, por exemplo, se eu estou fazendo uma pesquisa sobre religião e vou entrevistar pessoas diversas
e aí eu vou perguntar, sei lá, por exemplo, sobre religiões de matriz africana e eu acabo perguntando para um evangélico que vem de uma linha conservadora que não tem uma perspectiva de diálogo, por exemplo, né? Então, a forma como ele vai dar o seu depoimento vai repercutir se eu não considerar esses aspectos que estão adjacentes, ou melhor, subjacentes ao elemento humano na coleta de dados. Então, tem umas questões assim que a gente precisa tentar na pesquisa sobre religião. Eu acredito que vocês, depois, como pessoas pesquisadoras na área de ciências da religião, quer estejam atuando em contexto escolar, quer estejam atuando em outras áreas, vocês vão, em algum instante, lidar com um tipo de pesquisa de coleta de dados que tem a ver com seres humanos. E aí é importante ter atenção a isso. Claro, pode ser que vocês venham a realizar outras pesquisas a partir de outros aspectos do fenômeno religioso, né? Um estudo mais das práticas litúrgicas, ou dos ritos em especial, ou dos mitos, enfim. Né? Aí vai variar, às vezes vai ser uma pesquisa mais documental, né? Enfim. Mas se vocês forem pesquisar, fazer algum tipo de pesquisa de campo que tem a ver com o humano, então vocês têm que considerar essas questões. Tem duas referências importantes, assim, em termos de leitura, que faz parte do roteiro da rota de aprendizagem, que é um artigo do Maílson Fernandes Cabral de Souza, que se chama Problemas Metodológicos em Ciências da Religião, que é muito interessante porque ele vai trazer diversos aspectos relacionados, uma problematização a partir da questão identitária das ciências da religião, também no Brasil. Então, aquela discussão das disciplinas, interdisciplinaridade, acho que é importante a gente não perder o foco nesse aspecto. E um outro texto que é sobre a dessacralização das ciências sociais da religião no Brasil nas trilhas de Weber, Bourdieu e Pierucci, né, do Renan William dos Santos, que também é um texto muito interessante, né, tem algumas correntes nos estudos de religião que são muito caras, né, o Max Weber, Pierre Bourdieu, o Pierucci, né, então que servem aí como paradigma. E aí no final, agora já estou falando um pouco demais, mas no final dessa unidade tem alguns apontamentos, algumas problematizações a partir da teologia. Porque a teologia, ela, pelo fato de olhar para o fenômeno religioso a partir de dentro, sob uma lente da fé, ela tem algumas particularidades que, por vezes, o pessoal meio que torce o nariz quando vai dizer que teologia é ciência, por exemplo, né? Tá certo que o nosso componente aqui é ciências da religião e não necessariamente vai lidar com os elementos de fé a partir de dentro, ou os elementos dos estudos da religião a partir de dentro, mas é importante porque a teologia faz parte dessas duas abordagens dos estudos da religião. Então, é muito interessante a gente considerar essa problematização da teologia, né, que a teologia também é uma ciência hermenêutica, ela lida com textos, com tradição histórica, né, ela tem outras abordagens hermenêuticas, mas ela segue uma estrutura lógica que a gente pode problematizar. Então, faz uma problematização nesse sentido, essa parte final, né, trazendo alguns teóricos, assim, sem aprofundar muito, mas só para dar um vislumbre sobre a perspectiva da teologia, né? Tem um texto meu, inclusive, da teologia como não ciência, a partir de Rubem Alves, o não entre aspas, que também é interessante, né? Porque o Rubem Alves, por exemplo, ele tem a ideia de traduzir ou de entender a teologia como algo inerente ao ser humano. Então, qualquer pessoa naquela busca que a gente disse que vai repercutir ou desencadear no fenômeno religioso, vai
vai ser uma busca teológica quando lida com as questões sobre o viver e o morrer, né? Então, esse movimento de busca que vai gerar a religião, pensando aqui a partir de Rubem Alves, essa atividade natural de se entender no mundo, de se pensar sobre essa dimensão do transcendente na existência, ela é uma busca que o Rubem Alves vai entender como teológica, né? Então, toda pessoa, a partir do instante em que se depara com as angústias, os dilemas, o sofrimento no dia a dia e busca uma ressignificação de sua ordem valorativa, vai fazer questionamentos teológicos e vai construir argumentos teológicos. É isso que a gente chama de teologia do cotidiano, né? A partir de uma lógica da academia, né? Porque significa que toda pessoa é teólogo, teóloga, né? Toda pessoa é teóloga, melhor dizendo, né? Então, que tipo de teologia é, ou se ela é coerente ou não com determinada tradição, isso são outros 500. Mas é mais no sentido de dizer que essa ânsia, esse questionamento faz parte do ser humano como um todo, né? É o jogo que se joga quando a vida está em jogo, né? Então, qualquer coisa, deem uma procurada na internet, vocês vão encontrar facinho, ou peçam para a tutoria esse texto, caso vocês queiram ter uma leitura adicional, né? E no meu livro, Outros Cheiros, Outros Sabores, o pensamento teológico de Rubem Alves, lá no primeiro capítulo, não o prólogo, o primeiro capítulo tem uma problematização sobre o papel da teologia enquanto ciência, que também é bem interessante e eu recomendo a leitura. Esse livro, Outros Cheiros, Outros Sabores, muito provavelmente vocês já se depararam com ele por aí em algum momento no curso de vocês, tá bom? Eu vou ficando por aqui, acabei falando demais, mas acho que é importante a gente ter essa conversa assim direta para problematizar o lugar especificamente dessa unidade e também do componente. Isso é quase uma mini aula, né? Enfim, eu vou ficando por aqui, desejo bons estudos para vocês e a gente se vê numa próxima unidade.